Graça e paz, meus amados. Eu sou José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias. Estou aqui para lançar mais um vídeo falando sobre a Trindade, a glória de Deus, Jesus e o próprio Deus. Eu quero falar para os irmãos que isso é fruto de esforço, de muitas leituras e de fazer pesquisa, ler a Bíblia, ler texto e contexto e também referências. Para você fazer um estudo desse, que é tão sistemático e complicado e polêmico, você tem que trazer para os irmãos uma certeza. Apesar que tem muitos irmãos que não têm o olho iluminado pela glória de Deus, ele não vai entender. Mas aqueles que são realmente de Deus, que fazem parte dos filhos de Deus, que são escolhidos, eleitos, predestinados, a esse sim, Deus revela. Mas se você não tiver o olho iluminado, não for escolhido nem predestinado, e é o filho lá, sabe do que eu estou falando, né? Geração de Caim, desse de Cã. Tá? Semente da serpente, joio, bodes, jamais vai entender. Jamais. Porque essas gerações, semente da serpente, descendentes de Caim, geração de Canaã, joio e bodes, foi ele mesmo que traduziu, que tirou a glória de Deus, para confundir os filhos de Deus. Em lugar da glória, eles colocaram Espírito de Deus. Não estou blasfemando. Ambos precisam de reverência. Tanto a glória de Deus, que é uma extensão de Deus, do seu poder, e como o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. E os Espíritos somos nós, revestidos de carne, a qual, quando Deus quer falar, ele envia a sua glória que invade o nosso espírito que está dentro de nós. E aí fala com Deus, comparando as coisas espirituais com coisa espiritual, porque o homem carnal não compreende as coisas do espírito, porque assim decide espiritualmente. Então, é a glória de Deus que vem do seu espírito, que é o próprio Deus, que vai do nosso espírito, que é eu, e que fala a sua língua. Amém, irmãos? Então, para fazer esse estudo, eu preciso, em primeiro lugar, eu gosto de uma Bíblia Almeida, corrigida, né? Que ela é boa de eu ler. Entendo bem aqui as suas letras, só que eu não confio muito nela, tá? Que o que tem de versículo aqui, que o tradutor colocou ao contrário, eu nem te falo, tá? Trocou. Eu leio ali, eu tiro as dúvidas aqui. Bíblia Viva, linguagem de hoje. Ainda tem mais.
A melhor tradução bíblica de todos os estudiosos, que chega mais perto da original, não é a original, que também ainda tem falha. A Bíblia Jerusalém. A Bíblia Jerusalém. Essa aqui eu vou lá e tiro as minhas dúvidas. Para fazer um estudo sistemático desse, falando da Trindade, que é polêmico, você jamais pega um versículo, porque está escrito ali, e lança a tua voz, dizendo que é verdadeira verdade. Vá, meu querido, atrás de referências. Referências. Em outras Bíblias. Outras traduções que tem. Tem várias traduções de Bíblia. Como essa Bíblia. Jerusalém, que mais se aproxima. Usa ela a tirar suas dúvidas. Ou essa Bíblia aqui viva, tá, irmão? A Bíblia de estudo, tá? Cheia de referência. Referência, tá? Cheia de referência, azul aqui, tudo referência. Bíblia, bíblica. Porque quando eu acho um versículo que eu tenho dúvida, eu pego ela para ver se realmente ele existe. E tem muitos que eu quebro a cara. Que eu leio lá e vou no rodapé e lá está escrito. Esse versículo foi adulterado. Não está escrito assim no original. Mas o que tem de gente que pega a Bíblia Almeida. Não estou lhe dizendo que ela é toda adulterada, que é uma Bíblia ruim, não. Eu acabei de dizer que é a Bíblia que eu estudo, irmão. É a Bíblia que eu gosto de estudar. Então, tem passagens que eu tenho dúvida, que eu tiro a dúvida das outras. Vou ver se realmente é aquilo. E às vezes sim, às vezes não. Mas você vem temar comigo, sendo que você não estuda nem a Bíblia. É igual pior, vai por a cabeça dos outros. Tudo que você vê a baboseira aí por internet falando, no YouTube falando, você pega e lança, achando que aquilo está errado, ou está certo. É você, meu irmão, que tem que pegar e fazer o estudo. Você. Não vá pela cabeça dos outros, não. Aprenda a ler. Deus vai revelar para você. A Bíblia, ela revela a Bíblia. Não é eu que revelo a Bíblia. Deus me revela muita coisa que está na Bíblia. Eu vou lá e vou ler e realmente está certo. Tem versículo que eu estou aqui querendo procurar um versículo para poder bater com aquilo que eu estou querendo e com pouco cai na minha cabeça assim, tal lugar, tal versículo. É Deus que está me revelando. Eu vou lá e realmente. Essa semana eu estou fazendo um estudo, meus amados. Sobre a glória de Deus e o Espírito de Deus. O que é a glória e o que é o Espírito. E Deus, me revela isso aqui. E eu abri a Bíblia, caiu em João 17 e comecei a ler. João 17, versículo 5, onde Jesus está falando, Pai, glorifica a mim. Com aquela glória que tu tinha no princípio. Pai, lê lá para você ver. João 17, 5. Pai, glorifique a mim, que eu glorifico a ti. Pai, está chegando a minha vez, a minha hora, glorifica-me. Está chegando a hora do meu sofrimento. Glorifica-me. Com aquela glória que tu tinha no princípio. Digo, e agora? E essa glória? Aí pensa assim, ó. Gênesis 1, 2.
Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Se é a glória do princípio, com aquela glória do princípio, o Espírito de Deus, então o Espírito de Deus é a glória de Deus. Olha mais uma coisa que Deus acabou de me revelar. Lê para você ver. Com aquela... Por que está chegando a hora dele? O que aconteceu na hora que está chegando a hora dele? Ele se batizou para começar o ministério pesado dele. E aí, impelido ao deserto pelo Espírito que é por Deus, para ser tentado. Então ele está dizendo, Pai, me glorifica. Olha a glória. É a glória, irmão. Pai, me glorifica. Que está chegando a minha hora de eu sofrer. Me enche da sua glória. Mas as pessoas dizem que é do Espírito. E se fosse do Espírito, não tinha problema, que é de Deus. Mas ele está falando do Espírito com aquela glória que ele tinha no princípio. Entendeu o mistério? A glória que ele tinha no princípio era o Espírito de Deus. Então o Espírito que a gente chama de Espírito de Deus é a glória de Deus. Que ambos merecem reverência. Se um é a glória, o outro é o Espírito, é o próprio Deus. Como que você vai xingar o próprio Deus? Aí você está blasfemando contra o Espírito, contra Deus. Quem é blasfema contra o Espírito, é blasfema contra o próprio Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesse momento me coloco na tua presença, Pai, para falar o teu mistério. Me ensina, Pai, não que eu fale de mim, da minha carne, mas o teu Espírito que está dentro de mim. Que a tua glória invada ele. E eu venha falar aquilo que tu tem para o teu povo. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu quer. Não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que tu tem para cada um deles, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Meus amados, o amor aos irmãos, o amor aos irmãos. Você viu no outro vídeo? Jesus, ele teve que nascer de Maria, nascer de mulher. Sem pecado. Não foi feito pelo pecado, pelo homem. Para aquele suporte a conduzir o próprio Pai, o próprio Deus, que nós não aguenta. Só ele, mais ninguém. Por isso, ele teve que se fazer carne, habitar entre nós, morrer e ressuscitar o terceiro dia, sentar descendeu em carne, filho do homem. Se ele está em carne, ele está como homem. Porque como Deus, ele está em espírito, igual Deus, aí é Deus. Mas ele não está como Deus, apesar que toda a divindade, toda a honra, todo o respeito a Jesus, que foi ele que Deus confiou para essa obra, pelo amor de mim e de você. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participam das mesmas coisas. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo,
e levasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Entendeu o mistério? Eu vou repetir. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, não é ceia, é o espírito revestido de carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e levasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão da morte. Irmão, ele foi obrigado a participar da carne e do sangue. Ele vinha aqui nascer de mulher, revestido de carne, se encher de sangue, porque a obra dele precisa de sangue. Ele precisa ser como eu e você, homem. Para aniquilar aquele que tem o império da morte. Pelo amor de Deus e você. Leia texto com texto, pega a referência, irmão. Não fica pela cabeça dos outros, não, de vídeo bonitinho, de homens formados lá, para poder seduzir a cabeça de vocês. Pega uma Bíblia, onde foi mudado os versículos, tá? Em lugar de glória botaram o Espírito, é claro que vai dar Espírito, tá? Mudaram. Vai fazer uma coisa tão bonita que você vai pensar que é verdade. Vai buscar as origens, irmão. Vai feito eu. Vai buscar as origens. Vai lá, tirar dúvida. Isso aqui é uma Bíblia, ó. Bíblia. Que chega perto da original, que não é a original. Que na original ainda tem algo diferente que a gente engole. Que os homens mudaram. Sabe que você não sabe que Bíblia foi queimada? Queimaram muitas partes. As partes mais severas, que falava da adoração a um outro Deus, foram tudo destruídas. Para poder dizer que pode adorar, aonde falava, só deixaram mais simples. Eles queimavam, destruía. Para colocar dentro da gente hoje isso, que a gente acha que é verdade, que tanto da gente fica aí temendo por não ler, não pegar a fonte. Toda honra, todo poder e toda glória a Cristo e Alxa, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Deus é Espírito, Jesus Filho do homem. Não há três Deus. Só Deus é Espírito, não há um outro. Isaías 6:3. Isaías 6, e o versículo 3. E clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, aonde você está, a glória de Deus te alcança. É a glória de Deus que te alcança. Porque você não pode receber o Espírito, porque é Deus. Nós já temos um Espírito, cada um de nós. E o pó volta o pó, qual fez? Está lá em Eclesiastes 12:7.
Mas o Espírito volta a Deus que o deu. Todo nós é Espírito, revestido de carne. E as outras passagens que fala do Espírito da verdade, do Consolador, tudo é a glória de Deus, a descida do Espírito. Irmão, como foi que foi a descida do Espírito em Atos 2? Será que tudo não tem raciocínio? Fique aqui até que eu suba. Se Jesus é Deus, ele está no meio dos discípulos, está com ele, porque ele tem que subir para o Espírito descer. Hein? Sendo que já está ali. Irmão, deixa Deus te revelar. Abre o seu entendimento. Jesus é Deus. Deus é Espírito, Jesus também é Espírito. Está transbordando do Espírito. Está no meio e fala, fique aqui até que eu suba, porque se eu não for, o Espírito não vem. Ô irmão, cadê a mente de Cristo que tu tem? Fique aqui até que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. Ele não é o Espírito, não ia estar aí com vocês? Não, irmão. Deus é que é o Espírito. Deus. Ele tinha sim que ir para o Pai. Que tudo que ele pede ao Pai, o Pai envia. Ele é Jesus, é o Filho de Deus. Ele está tudo entregue na mão dele. Ele é, Deus é o autor e ele é o arquiteto. E quando ele chega lá em cima, no dia do Pentecostes, está todo mundo reunido, um vento impetuoso, a glória de Deus invadiu todo lugar, irmão. Não foi uma pessoa que você disse que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é um homem que tem o mesmo atributo de Deus. Ele é uma pessoa. Então ia ver cada um com a boca aberta e a pessoa entrando na boca de cada um. Meus irmãos, vamos entender, pelo amor de Deus. Um vento veio do alto, impetuoso, e encheu todo o lugar. Encheu aqueles homens. E eles começaram a falar língua. A glória de Deus invadiu os espíritos dele, ao qual veio à tona, e começaram a glorificar através da glória que desceu um vento. Um vento. Se é um vento, é a glória de Deus. Ela que enche toda a terra, que alcança todo mundo. É através da sua glória. Agora abre a boca e vai xingar o Espírito. Faz isso. Que tu está xingando o próprio Deus. Irmão, quando você estiver falando do Espírito, esquece Deus. Que ele é o próprio Deus. Quando você estiver falando do próprio Deus, esquece o Espírito. Porque ele é o próprio Deus. Mas abre a tua boca e fala assim, ó, derrama aqui, Senhor, a tua glória. Derrama aqui, Senhor, a tua glória. É ele que te cerca. É ele que te defende, que te ajuda.
Porque mudaram essa glória. Sabe por que mudaram? Porque diz que não há um outro Deus adiante dele. Os homens queriam fazer imagem de tudo que é jeito. Adorar. Então o povo não é burro, né, irmão? Ia chegar um tempo que o povo ia ficar mais esperto. Como é que a gente, Deus, diz que só há um Deus, só um mediador, Cristo? Não há outro Deus adiante de mim. Eu sou o primeiro e sou o último Deus. E agora tem um outro Deus. Os homens não é bobo usado por Satanás. Eles foram lá, pegaram a glória de Deus, fizeram dela um espírito, e de que esse espírito é homem. Que aí Deus abriu o espaço para o terceiro, para o quarto, para o quinto Deus. E aí vamos adorar. Respeito a religião de cada um, irmão. Cada um adora o que vocês querem. Eu estou só explicando. Respeito. Se não fizer bem, não faz mal. Você adora o que vocês quiserem. Eu estou só explicando. Mas foi isso que foi a realidade. Isto foi a realidade. Segundo as Crônicas 5,14, e não poderia os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eles não podiam ficar em pé, caía. Não é assim que fica dentro da igreja? Quando os irmãos estão tudo em comunhão um com os outros, que começa a glorificar. É a palavra, irmão, é glorificar. Aqueles gritos que dão glória, que glorifica. Essa glória desce. A glória desce. Invade o seu espírito que está dentro de mim, dentro de você. Acorda esse espírito. E você não aguenta, começa também a glorificar, a voar, a andar, a falar língua. É a glória de Deus. Aqui, irmão, uma prova viva. Não podia ficar em pé. Quando a nuvem, a glória entrou dentro do templo, os sacerdotes não podiam ficar de pé, caía. Não é assim, irmão? Agora o povo que mudaram. Ainda Ezequiel 10:4. Então se levantou-se a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio encheu de resplendor da glória do Senhor. Os anjos batiam as asas, que estrondava, ouvia do lado de fora. Não é assim o culto espiritual? Quando a glória de Deus invade a igreja? Só trocaram. A igreja não suporta, não aguenta o Espírito de Deus. Moisés diz para Deus: mostra-me a tua face. E Deus diz para ele: homem nenhum pode ver a minha face, porque morre, não sobrevive. E Moisés temou: eu quero ver a tua glória, a tua face. Ele disse: sabe, Moisés, olha para aquela pedra lá, para aquela penha. Pela frecha da penha, você vai, olha para lá. Na hora que eu começar a passar a minha glória, eu vou pôr a minha mão. E quando eu tirar a minha mão, você vai me ver pelas costas. Porque não pode ver a minha face. Até a glória, ele teve que proteger com a mão, porque a gente também não aguenta a pulsão da glória dele.
Não aguenta. Agora eu vejo a igreja falando cheio do Espírito de Deus. Meu filho, você não aguenta a porção da prata da glória. Já o Espírito do próprio Deus morre, tu explode. Isso que tu tem um raio da glória dele, que te faz tu voar, que invade o teu espírito. Um dia eu ouvi o pastor Adir Macedo explicando uma coisa em um vídeo. Explicou bonitinho, só trocou. O que é a Trindade? Aí ele disse, a Trindade como se fosse ele pegou um baralho, abriu 3 cartas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois fechou as cartas, 3 que vira um. Eu digo, não estou entendendo. Vira um. Aí depois ele disse, você não vê o Sol? Ali revela a Trindade. Como? Ele disse, o Sol e os raios. Os raios. Eu digo, também está errado. Deus me deu um raciocínio diferente de todo mundo. O Sol representa a glória. Aquela mulher vestida do sol, com a lua debaixo do pé, ela está vestida da glória de Deus. E os raios representam nós, alcançar cada um de nós. O sol é Deus soltando a sua glória para que alcance nós. É assim que eu vejo. Aí a gente glorifica, dá glória a Deus, se enche da glória de Deus. Amém, irmãos? Aqueles anjos estavam dentro do templo. Quando a glória de Deus entrou, eles batiam asa, faziam um culto pentecostal. De longe viu o barulho das suas asas, por causa da glória de Deus. Não é assim dentro das igrejas? Faça um culto, uma vigília, e manda um fogo puro e pregar. Na hora que a glória de Deus invadir a igreja, como vai ficar o irmãozinho? Vai ter irmão que vai cair de pé pra cima, igual a vida tocando. Vamos entender aí o mistério. Vamos entender ali o mistério. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Isaías 44,6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há outro, não há Deus. Não há Deus. Primeira Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Jesus Cristo, homem. Você já viu lá a explicação? Efésios 4:4-6, há um só Deus, há um só corpo e um só Espírito. E aí, irmão? E os outros Espíritos? Um só Espírito, que é Deus. E esse outro Espírito que somos nós, revestidos de carne. E Jesus, que é também Espírito, que também deve ser vestido de carne, para ser igual aos seus irmãos. Para socorrer aqueles que eram tentados. E eliminar o que tinha o império da morte, isso o diabo. Aleluia.
Aleluia. Vamos lá. Efésios 4, 6, né? Há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, como também foste chamado. Uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, Pai de todos e para todos, e todos por todos. Segunda Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito. É onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Só. Deus é Espírito, só um Espírito, é um mistério, né, irmão? Deus é Espírito e só há um Espírito. Como que tem outros Espíritos? Eu já acabei de falar, né? Há um mistério. A pombinha. Se há só um Espírito, Deus ele é esse Espírito, e esse Espírito envia um outro Espírito para que venha ungir o Filho dele. Sendo que Deus não mente, eles falam a verdade, Deus é verdadeiro. Mentiroso é o pai do capeta, é o diabo. Pensa aí, irmão, nessa confusão. Pensa aí. Apocalipse 17, 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição. Gênesis 11, 7. 11, 7. Descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Versículo 9. Por isso o seu chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu a língua. Todas a língua. Babel, a Babilônia, da onde saiu todas as coisas. Todas as seitas. Na Babilônia, ali naquela torre, adoravam 3 deuses. No Egito também adoravam 3 deuses. Tá? Era Nimrod, Tamuzi e Sebere. Nimrod, Tamuz e Sebere. No Egito era Osíris, que já viu falar em Osíris, Ores e Ísis. Esses lugares tinham milhões de imagens, milhões de deuses. Aquelas placas foram para cada tipo de um deus. Mas o que mais predestinado era falado, que eles mais colocavam confiança, era nesses tipos de deus aí. Tá? Nimrod era tão paparicado que depois da morte dele, e sepultaram ele, nasceu uma árvore em cima da sepultura dele, do sepulcro dele. Robusta, bonita. Todo ano os religiosos iam levar um presente e amarrava naquela árvore, porque achava que o seu espírito virou aquela árvore, que aquela árvore era Nimrod, era o espírito dele que estava ali. De tão idolatrado que ele era. Aquela árvore já estava cheia de caixinha de presente. Presente de tudo que era jeito, embrulhadinho, pendurado na árvore. Dizendo que estava dando presente para ele, que aquela árvore era Nimrod, que estava ali em espírito. Aí inventaram a árvore de Natal baseado nisso. Talvez vocês não sabem, mas foi. Foi baseado nisso que tem a árvore de Natal. Hoje vem lá que é uma árvorezinha lá no canto cheia de presentinho, de caixinha, tá? De caixinha. O pessoal tem de casa, não sabe por quê, mas é por isso, tá? Que não faz mal a ninguém, tá? Pela oração, repreende tudo, tá bom? Não faz mal a ninguém. É bonito, bota dentro da tua casa. Não seja religioso, pelo amor de Deus. Tá? Porque eu tô falando isso, tá? Nimrod já se foi, tá? Nenhuma condenação lá para quem está em Cristo Jesus.
Nenhuma condenação. Então, irmão, fique tranquilo. Mas por causa desses 3 deuses, que eles tanto idolatravam na construção da Torre de Babel, daí veio o verbo Trindade. Entendeu? No ano de 381, no concílio de Constantinopla, o governador Teodósio e o Papa Dom Bosco, eles fizeram a mudança. Para que ele dê origem nas imagens, porque sabia que nós não ia ser bobo hoje. E já naquele tempo tinha pessoas que eram contra. Como os profetas, os patriarcas diziam que não há outro Deus, além dele só um Deus. Aí ele diz, para poder trazer todo mundo a adorar esses outros deuses, vamos ter que fazer alguma coisa. Pegaram a glória de Deus e mudaram para Espírito de Deus, sendo uma terceira pessoa distinta de Deus, a Santíssima Trindade de 3 deuses. Sendo que Deus diz que não é outro Deus. Agora quebra. Ele vai dizer, foi o próprio Deus que fez isso. Se vocês pegar os pergaminhos antigos, você não vai ver falando nenhuma trindade. Se você pegar o Velho Testamento e ler com atenção, também os profetas, os patriarcas, não falam em trindade. É o contrário, combate sobre adorar outros deuses. Está entendendo? Você vai ver Isaías 45:20. Que nada sabem quem conduz em procissão as imagens de escultura feitas de prata, de madeira, de bronze, e roga a um Deus que não pode salvar. Você vai ver Deuteronômio 27:15. Maldito é o homem que pegar uma imagem e botar num lugar escondido no altar, e todo mundo dobrar o seu joelho e dizer amém. Maldito esse homem. Você vai ver Davi no Salmo 115, falando, não é nós, Senhor, não é nós, mas por amor às nações. Pergunta às nações, onde está Deus? Eu digo que o nosso Deus está no céu, fez tudo que lhe apraz. O Deus deles são ouro, prata, madeira, que tem boca, mas não fala, tem mão, não apalpa, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tá? E nem som nenhum sai da sua garganta. E torna semelhante a ele todos que adoram. Olha lá, está falando dos deuses de imagem. Mas Deus, porque eles pegaram e fizeram imagem. Mas eles estão repreendendo todos que falam que adoram outro Deus. E os homens, para quebrar isso, fizeram isso. Agora fica crente contestando contra a gente, que está ensinando. Eles têm que pegar e aprender, ler, tirar a dúvida dele, melhorar. A gente cita versículo por versículo. Não. Venha falar mal, xingar. Chamar que a gente vai para o inferno, fazedor de seita. Ô irmão, nós não estamos aqui fazendo seita, estamos ensinando ao Filho de Deus. Aprende. Jesus é homem por causa de você e eu. Ele teve que provar a morte, sendo como nós subiu e está descendo do Pai como homem, por causa de você e eu, para poder exterminar o mistério, o império da morte. Isso é o diabo. E a obra ainda não foi concluída. Ele disse, Pai, está consumado. Mas não é toda a obra, está consumada ali o império de Satanás. E a morte dele na cruz. Mas ele vai voltar, tem tribulação. Ele vai voltar para resolver o problema do milênio. Ele vai voltar para prender a Satanás. Que ainda está aqui quase morto, mas não está morto.
totalmente. E Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para vir terminar, ele vai vir terminar a boa obra. Não terminou ainda. Ele está ainda do mesmo jeitinho lá do Pai, está sofrendo por nós, por você, por eu. E você vem para cá dizer que é mentira, que está tirando a divindade de Cristo, quer dizer que ele está feito homem. Ele fala e você tira. Quando ele fala que ele é o filho do homem, está vendo que ele é da descendência de Adão, que toda a carne veio de Adão, toda geração veio de um só homem. E você quer tirar? Você quer mudar o que está escrito? Ele mesmo testemunha que ele é o filho do homem. E quando o filho do homem, que está lá de Mateus 31, ou 25, 31, e quando o filho do homem vier em sua glória, se ele é o filho do homem, vai vir na sua glória. Porque ele está lá como homem. Se ele vai vir como filho do homem, ele está lá como homem. Porque ele foi como homem, vai vir como homem. Ele está como homem. E você quer duvidar, irmão? Vamos aprender, meu filho. Filho de Deus. Você tem uma coisa bonita, irmão. Curioso. Fala coisinha por não saber. Por ler versículo de Bíblia, que não é aquilo que você está lendo. Mas se tu está curioso para aprender, porque Deus quer que você aprenda. Então vamos aprender. Vamos pegar os versículos, vamos ler com cuidado. Vamos pegar referência. Aleluia. Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus te deu, Deus o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais que todos os teus companheiros. Aqui está outro problema, irmão. Onde eles aproveitaram para trazer isso e é ruim de explicar. Quando Jesus foi batizado, que ele saiu da água, olhou para cima, viu o céu aberto. E uma pomba descia sobre ele, como o Espírito Santo. E uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, porque me complaço. Mais uma heresia. Deus, ele é Espírito. Você viu, vê a minha live, você vai ver que Deus é Espírito. Vê o meu vídeo. Vê os versículos de referência. João 4:24, 2 Coríntios 3:17, diz que ele é Espírito. Onde está o Espírito de Deus, ele é a liberdade. Deus, ele é Espírito. Jamais esse Espírito afasta dele. É igual você. É uma comparação. Uma ilustração. Nós também somos espíritos revestidos de carne. Deus é só Espírito. O nosso Espírito também jamais sai de nós. Só na morte que ele volta para Deus. Não fica aí recebendo um monte de Espírito dizendo que é Espírito, que não é. É Espírito do erro, do capiroto. Esse que confunde tudo. Mas Deus, ele é decente. Ele faz tudo com decência. Ele não se deixa escarnecer. Ele é Espírito. Ele via a glória dele. Se o filho dele viu o céu aberto, amém. E viu Deus, amém. Mas o que descia de lá não era uma pombinha, irmão. O que vinha de lá era o óleo de alegria ao qual Deus estava ungindo ele.
para poder suportar as investidas de Satanás e começar o ministério sofredor aqui na terra. Deus não estava enchendo ele do Espírito, mas Deus estava enchendo ele da glória, como ele pedia lá em João 17,5. Pai, glorifica-me. Lê lá, irmão. Pai, glorifica-me. Porque é chegada a hora, com aquela glória que tu tem desde o começo. Glorifica-me. A glória que ele tem desde o começo era o Espírito de Deus que parava sobre ela. Não era, era a glória de Deus. Que ela está em todo lugar. Estava ali por cima das águas, a glória de Deus. Ele está dizendo, como aquela glória que estava no começo. Glorifica-me, Pai, porque já é a hora que eu vou sofrer. Está entendendo o mistério, irmão? Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria. Foi desta hora, tá, irmão? Óleo de alegria. Óleo de alegria, Deus está ungindo e está alegre. Por causa que ele era o único que estava cumprindo toda a justiça. Por isso que ele disse para João, me batize para que cumpra em mim toda a justiça. E aí Deus está glorificando ele, e derramando sobre ele o óleo da unção, da alegria. Deus está botando óleo de alegria, que ele chega a dizer, este aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus está alegre. Entendeu o mistério? Salmo 45:7. Tu amaste a justiça e aborreceste a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria de novo. Com óleo de alegria. Lucas 4. Essa vez fresqueu aqui na minha cabeça. Deus acaba de me revelar. Ele entrou na sinagoga como costume. Não me esqueço o versículo, mas está no 4 ali no começo. Ele entrou na sinagoga como costume. Pegou um livro que estava escrito o profeta Isaías para ler como costume. Para ler. Ele olhou e viu um lugar que estava escrito. E o Senhor Deus me ungiu para evangelizar, pregar aos cativos, trazer liberdade. E o Senhor Deus me ungiu. Foi nessa hora que Deus ungiu ele com óleo da unção. Não é nada, irmão, de uma trindade. Ali está o filho em carne, dentro da água se batizando, Deus alegre. Com certeza o céu estava aberto, ambos estavam vendo um outro, que ele é o filho de Deus. E Deus está ungindo ele com óleo de alegria, mas ninguém viu. A Bíblia diz que ninguém viu. Foi secreto. O Espírito descer como pomba. No original não existe. É o óleo de alegria. Este é meu filho amado. O Senhor Deus me ungiu para pregar aos cativos, aos cativeiros, da liberdade.
pregar a boa nova, o aquebrantado de coração. Foi desta hora que começou o ministério dele. E ele pegou, fechou e disse, aqui se cumpre essa profecia, essa palavra. Deus filho e olho, Deus filho e olho. Não tem um terceiro Deus. Até mesmo pomba não é Deus. É. Pomba não é a terceira distinta, que é isso? Ô irmão, uma pomba é uma terceira pessoa distinta de Deus? Que tem os mesmos atributos, o mesmo sentimento? Quem é que está blasfemando, eu ou você? Que está falando isso? Quem é? Quem está blasfemando? É eu que estou explicando? Ou você que está comparando o próprio Deus com pomba? Ele que é o Espírito. E se há um Espírito, jamais esse Espírito vai sair do Espírito para vir para canto nenhum. A sua glória é que invade toda a terra e entra no meu Espírito, que é eu. Está aprendendo um mistério, irmão? Para parar de falar alguma coisa que não é bíblica? Estou te falando Bíblia, tá? Estou te mostrando versículo por versículo. Óleo de alegria. Deus estava alegre. Primeira Pedro 1:21. Por ele creste em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. Glória. Não é que ele ressuscitou do morto e deu o Espírito. E lhe deu glória. Deus não dá o Espírito para ninguém. Quem não aguenta, irmão. Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, que é respeito do blasfêmia. Mas agora, irmão, vê bem isso aqui. Presta atenção. Presta atenção. Pecado de blasfêmia. Aqui você vai ver quem é Espírito de Deus e glória de Deus. Você vai ver que o pecado de blasfêmia não é contra o Espírito. Está falando do... Jesus está contando isso aqui, falando do Espírito, que está falando do próprio Deus. Entendeu? O Espírito é o próprio Deus. Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmias se perdoará aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Ô irmão, apareceu aqui o nome do Pai? Apareceu aqui? Não está aqui o nome do Pai. Pecado contra o Filho do Homem, que é Jesus homem. Contra o Espírito, que é o próprio Pai. Não está falando contra o Pai, contra o Espírito.
E aonde fala é acrescentado. Marcos 3, 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia, com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. De novo, irmão. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Toda sorte de blasfêmia que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de juízo. Pecado, apareceu Deus aqui aonde? Apareceu o Espírito e o Filho do Homem. O Espírito é o próprio Deus. Você duvida? O Espírito é o próprio Deus. Deus é Espírito. Lucas 12, 10 ainda. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, olha lá, contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Cadê Deus? Filho do homem, que é Jesus homem. E o Espírito Santo, que é Deus. Eita, irmão. Levítico 24, 10 a 16. Isso que Jesus está falando da blasfêmia contra o Espírito, ele está se referindo a isso aqui que eu vou ler para vocês agora. Está ouvindo? Essa blasfêmia contra, se alguém pecar contra o Filho do Homem, contra Jesus homem, é perdoado, mas contra o Espírito não aparece Deus, aparece o Espírito, não será perdão. Jesus está falando sobre isso que eu vou ler para vocês agora. Vamos ler Bíblia? Aqui come a palavra. Que não é piolho, vai para a cabeça dos outros. Eu gosto muito de ouvir conselho dos outros. E quando alguém me passa um versículo, como essa semana, uma mulher lá no meu trabalho chamada Dona Sandra Gentil, ela me passou algumas referências, eu pego, vou ler aquilo lá para enriquecer a minha sabedoria. Mas eu vou ver direitinho se realmente é aquilo. É assim que nós temos que fazer, irmão. Não é ver coisa bonitinha no YouTube. Você saber de que é que vem, de onde é que vem. Vai tirar dúvida. Vai pegar referência. Igual você está vendo fazendo aqui. Que a pombinha é o óleo da alegria. Por que Jesus é homem? Eu estou te esclarecendo nas referências. Se ele nasceu de mulher, ele é carne, ele teve que vir do sangue. Porque a obra redentora dele precisa de sangue. E Deus é espírito, não tem sangue. É espírito, não é do sangue. Precisa alguém vir fazer essa obra com sangue, com carne. Você vê o livro de Ezequiel todo lá falando filho do homem, filho do homem, filho do homem. Está falando filho de Adão. Está falando do passado, lá do começo, filho do homem e o filho do homem. Profetiza contra os esqueletos aqui, contra os... Tá? Profetiza contra os montes. Filho do homem, põe a mão do teu lado e profetiza. Está falando filho de Adão.
Jesus vem e faz a mesma coisa com ele, dá um testemunho dele. E quando vier em sua glória o Filho do Homem, o Filho de Adão, porque ele está em carne. Quando ele subiu ao céu, lá da sepultura dele ficou um corpo fedido, irmão. Ficou um corpo mal cheiroso, lá podre. Não! Tinha um lencinho, um lençolzinho dobrado, e não tinha ninguém. Ele subiu com o corpo e tudo. O corpo glorificado. A nossa carne não vai subir. Mas a dele sim, que ele não terminou ainda essa obra redentora. Por isso que diz, quando o Filho do Homem vier, você vai vir porque foi, está lá. Em carne, o Filho do Homem é carne, não é o Filho de Deus. Não porque ele não seja o Filho de Deus e é Espírito, mas ele está em carne como Filho do Homem, para combater contra a obra do capeta, do capiroto, de Satanás, o império do diabo. Ele teve que estar lá como seus irmãos, sem nenhuma diferença. Irmão. Agora você pega lá o que fizeram. Esses caras mudaram a sua glória para poder dar ênfase à imagem. E você não tem, sabe, estrutura. Não pega as origens, já vem dali dessa Bíblia, que é onde mudaram. Pega o original, irmão. Pega uma Bíblia de Jerusalém. Para você ver tantas coisas mudadas. E mesmo se você vê algum versículo falando ali do que está nessa outra, mas embaixo do rodapé está lá, esse versículo foi adulterado, não existe no original. E de batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está lá, é adulterado. Pega a Bíblia de Jerusalém, está lá no rodapé, esse versículo é adulterado. Mas você fica batendo ali, quem está assim, tem idade, quem está isso. Não, não está assim, meu irmão. Será, meu Deus? Vamos lá. Levítico 24, 10. Levítico 24, 10 a 16. E apareceu um filho de uma mulher israelita, a qual era filha de um egípcio. E no meio dos filhos de Israel, e o filho da israelita, um homem israelita, né, profiaram no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Salomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E levaram à prisão, até que se lhe fizesse declaração pelo a boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tire o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o viram porão as mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E qualquer que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente apedrejará. Assim, o estrangeiro, como o natural que blasfemou o nome do Senhor, será morto. É o Espírito do Senhor.
Ou é o próprio Deus? Aquele que blasfemar o nome de Deus. Mas sabe o que é que diz para mim? Aquele que blasfemar o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo. Blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão. Aonde está o Pai? Está o Espírito que é o Pai. Você viu aqui que é o Pai? Levítico 24, 10 a 16. Jesus está falando sobre isso. Eles fizeram uma pergunta e ele disse, tu viu lá o que está escrito? Que todo que blasfemar contra o Espírito, que ele está falando de Deus. Ô irmão. Ô irmão. Tem gente que é formada em teologia. E eles afirmam, eu fiz teologia, escatologia. Ela também afirma que não pode blasfemar contra o Filho de Deus, nem contra o seu Deus, nem contra o seu Espírito Santo. Que não blasfemar contra o Pai, tem perdão contra o Filho, tem perdão do homem, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem passagem aqui falando contra o Pai, contra Deus. Fala contra o Espírito, que é o próprio Deus. E Jesus está contando isso aqui, ó, de Levítico. Vamos ler a Bíblia? E para de estar falando. Para de estar falando heresia. Você que está fazendo heresia. Deus. Romano 1, 22 e 23. Romano 1, 22 e 23. Dizendo ser sábios, transtornaram-se loucos. Dizendo ser sábio, transtornaram-se ser loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptíveis, em semelhança de imagens de homem corruptíveis, de aves da pombinha, de quadrúpede, de vaca. Na China adora vaca. Nem estalta. Imagem de homens. O Espírito Santo, lê lá, irmão, com atenção. Mudaram a glória de Deus em imagem de aves, pombinha, quadrúpedes, animais, imagem de homens. Ah, mas aqui está falando da sim, está falando da imagem. Aí quadrúpedes, animais, é da vaca, do Buda. É disso que Paulo está falando. Mudaram a glória de Deus e vê a punição que vai levar. Mudaram a glória de Deus e a imagem de homens, de aves, de pombinha, de quadrúpede, de réptil, imagem de homens, de animais. Veio com os pais aí que adoram animais. A vaca, na Índia, na Indonésia, adora vaca. A vaca lá é santa. Ninguém mata. No Japão, na China, é Buda. Sem contar que cada país tem seu padroeiro, né? Aqui é Aparecida. Portugal, Nossa Senhora de Fátima.
né? Aqui ainda na Bahia, lá é Nosso Senhor do Bom Fim. Mudaram a glória de Deus. Aleluias. Irmão, aqui fica mais um vídeo. É a segunda parte da explicação sobre Pai, Filho e Espírito Santo, a glória de Deus e Espírito. Trindade. Estou tentando explicar para vocês sem blasfêmia, sem reclamar. Mais uma vez eu peço a vocês, de coração, cuidado. Jesus é homem, está no céu como homem, pelo amor de seus irmãos, de nós, é uma obra redentora, que só ele pode fazer. Isso revelou o amor de Deus por nós. Amor, é amor, irmão, é por amor. Ele se assujeitou. Lá em Filipenses diz que ele se assujeitou a fazer essa obra pelo amor. E você fica aí reclamando, falando que a gente está blasfemando contra Jesus, está tirando a divindade dele. Não, irmão. Não. Ele mesmo testemunha. O próprio Deus testemunha. Este é meu filho amado, em quem eu me comprado, em quem eu tenho prazer. Ele estava como um homem ali saindo da água, homem. Que ele derrama o seu azeite, a sua glória, e está ungindo ele. Para suportar, porque ele está em casa, ele está feito homem. Ele está sujeito a não suportar. E Deus está preparando ele. É pelo amor. Ai de nós que não fosse essa obra, irmão. Dá graças a Deus. E começa a glorificar mais e mais a Deus por esta obra. De enviar o seu filho como carne, como homem. Até concluir. Aí para lá só ele e Deus. Mas eu creio que ele não vai mudar, porque nós também somos feitos à imagem dele. Ele fez nós a imagem dele. Então vai ficar tudo como está. Só vai encher de mais e mais poder o seu filho, que já é cheio, transbordando. Dizer que Jesus é homem não está tirando a divindade, irmão. Para com isso. Dá graças a Deus, irmão. Eu fico regozijado disso, desse amor que Deus teve por nós. Não reclama sobre o Espírito que eu estou falando, que não é Deus. Mas é sim o próprio Deus. O Espírito não é uma segunda pessoa ou terceira de Deus. Ele é Deus, ele é de Deus, ele é o próprio Deus. Nós não podemos suportar. Nós suportamos a glória dele. Assim mesmo, pouquinho, um raiozinho da glória. E o Espírito dele que é nós. Então, irmão, não pode reclamar nem do Espírito, nem da glória, nem de Jesus homem. Não está tirando a divindade. Para com isso. Para com isso. Está entendendo o mistério, irmão? Mas mudaram a glória dele em imagem de homem, de réptil, de quadrúpede. E ele entregou esses caras às paixões infames. Está na hora das igrejas. Mudar de preceito. Apocalipse 17:5 diz que aquela mulher que estava sentada na besta, a besta com o nome cheio de blasfêmia. Quer saber o que é a besta com o nome cheio de blasfêmia, irmão? Pega o seu celularzinho. E escreve no Google lá. Entra no Google com internet e escreve lá. Iesus. Iesus.
Em lugar de J de Jesus, bota Y, que assim é no original hebraico ou grego. O nome de Jesus é com Y. E ponto. Não esquece do ponto. Os dois números, Y, E, ponto, S, U, S. E dá o entra. E vê o que vai sair lá. Que você vai mudar de pensamento. O nome de blasfêmia. O nome. Mistério que está na testa da mulher. E grande Babilônia. Mistério é aquilo que é inexplicável. Que explica a Trindade. Um Deus com 3 rostos. Um Deus que diz que não há outro Deus adiante dele. Vocês ficam botando Deus. Porque botaram. Você fica pegando os textos que adulteraram, trocaram o nome da glória por Espírito. Porque todas as passagens que está escrito sobre Consolador, Espírito da promessa, o Espírito que desceu, o Espírito que te guia, é tudo a glória de Deus que invade toda a terra. O Espírito é você. E Deus é o todo-poderoso Espírito, que ninguém pode receber o Espírito dele que explode. Ele falou isso para Moisés: você não pode me ver, Moisés, que homem nenhum que vê a minha face, se ele é Espírito, pode ver a face do Espírito, que explode. Fica olhando aí para a penha que você vai ver a minha glória passando com minha mão tapando ainda. Como está a minha mão, você vai ver o meu cabelinho, as minhas costas. Porque você não pode ver. E você só vê neguinho voando dentro da igreja no Espírito. É na glória, irmão. Então, a glória é de Deus. O Espírito é o próprio Deus. Ambos merecem respeito. Não vem falar por aí que é aberração, porque isso, irmão, não está certo. Não concordo. Eu admiro vocês por ensinar. Aprendi muito com vocês. Mas vamos ter referência e respeito. Amém, irmão? De lacre. Assina, irmão, no meu canal, Vivendo as Profecias, para que eu possa dar prosseguimento a esse canal. Para que ele não possa me tirar do ar. Que eu possa permanecer ensinando para vocês. Assista o primeiro vídeo, número 1. Esse é o número 2 e vai vir o terceiro aí. Talvez o 4. Sobre Trindade, então vocês não vão aprender. Vai ficar aí reclamando daquilo que vocês não pegaram no começo. Tá ok, irmão? Que Jesus abençoe e que te guarde. E que abra sua mente e que te ensine. E que aprenda a ler e pegar referência. Não fale daquilo que você viu sem referência. Que diz um ditado bíblico, que ler um texto sem contexto é um pretexto. Por isso que fazem confusão. Amém, irmão? Que Deus abençoe.